Amém? Então vamos para a palavra de hoje. Como eu disse, hoje nós vamos iniciar falando sobre honrar os nossos irmãos. E eu quero começar com o texto de Mateus. Você que quer acompanhar aí comigo, Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus capítulo 10. E nós vamos ler dos versículos 40 ao 42. Mateus capítulo 10, versículos 40 a 42. Que diz assim: Quem recebe vocês, a mim, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Bom, esse texto, na verdade, ele já foi usado em semanas anteriores e nós vimos que esse receber, né, quem recebe, ele também pode ser interpretado com quem honra. Receber é honrar. Tá? Nesse termo aqui que Cristo está falando, né, esse receber também pode ser interpretado como honrar. Então você pode substituir todos os receberes por honrar. Então a gente diria assim, vou repetir só dessa vez aqui. Então quem honra, ou quem honrar, você a mim, é a mim que honra. E quem honra a mim, recebe ou honra aquele que me enviou. Quem enviou Cristo foi o Pai. Quem honra um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem honra um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E a gente continua, versículo 42, e quem der, ou quem honrar também, né? Ainda que seja com um copo de água fria a um destes pequeninos, e nós vamos entender quem são esses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então vamos lembrar que honrar está relacionado à recompensa, a receber do Senhor, tá? Recompensa, ela vem do Senhor, tá bem? Então, como a gente estava falando, a gente vai deixar aquela questão das autoridades, que a gente já viu as autoridades, para falar hoje, a partir de agora, a gente falar então das pessoas que estão na mesma posição que nós. Então nós vamos começar focando ali quando a gente diz assim: quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo, tá? Então, quem é justo, né? Justo é aquele que foi justificado por Cristo, ou seja, todos os que são justificados por Cristo são justos. Então, ali a gente entra na questão de honrar o irmão, né? Honrar aquele que é também filho de Deus, independente dele ser uma autoridade ou não. Então, nesse caso, nós não estamos tratando de autoridade, e sim irmãos, né? Nós todos como irmãos, nós somos todos iguais, né? Então, como a gente está vendo justamente essa questão de honrarmos uns aos outros, tá? Sem ter o caráter de autoridade aqui relacionado, tá? E dentro, o que de fato precisa estar relacionado aqui? Algo que precisa ser conjunto, é o amor com o temor santo. Por que eu disse temor santo? Porque vamos ser específicos quanto ao temor a Deus, o temor de Deus, o temor a Deus, tá bom? Então nós não estamos falando de medo e nem de temor a outras pessoas, o temor a autoridades, né? E nós estamos falando mesmo do temor a Deus, tá bem? Então,
dentro disso, a gente vai trabalhar bastante essa questão tanto do temor quanto do amor, tá bom? Porque a gente precisa entender que para que nós possamos honrar aos nossos irmãos, as pessoas que estão na mesma posição que nós precisamos entender que essas duas coisas precisam caminhar juntas, que são o amor e o temor, tá? Já que honrar é amar, só que amar de forma genuína, tá? E nós vamos falar bem sobre isso. Não é ser um irmão bacana, não é ser uma irmã simpática, um irmão simpático, uma irmã bacana, né? Não é disso que se trata de um amor genuíno, que é algo que nós vamos ver nessa noite, nós vamos ver hoje, tá bem? Essa questão do amor não sendo uma mera forma de agir, mas de fato sendo uma verdade nas nossas ações, nas nossas atitudes, tá bom? Para isso vamos lá, Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, né? Então aqui a gente está entrando bem nesse campo, né, de honrarmos uns aos outros, né? Honrarmos os nossos irmãos. E detalhe, né, que antes dele falar da honra, ele vai falar do amor. E ele já começa dizendo que o amor deve ser sem hipocrisia, né? Então, o que Paulo, aqui aos Romanos, ele está dizendo é que o verdadeiro amor, ele não tem hipocrisia. No verdadeiro amor não há hipocrisia. E o que é hipocrisia, né? Hipocrisia é o ato de esconder o verdadeiro caráter de alguém ou as suas verdadeiras intenções, né? Ou seja, em outras palavras bem resumidas, seria ser falso, né? Não ser verdadeiro, ser falso. Então, quando ele fala sobre o amor verdadeiro, né, o amor legítimo, o amor genuíno, ele está falando que ele não pode ser falso, né? Ele não existe hipocrisia. Então não é ser simplesmente educado, né? Não é que a gente fala muito em ser legítimo, né? Ser verdadeiro, ser genuíno, e isso não pode ser misturado, isso não pode ser confundido com ser mal educado, né? Então muitas pessoas se julgam verdadeiras e usam essa desculpa de serem verdadeiros para serem rudes, para serem mal educados. Então não é por aí. Já por outro lado, muitas pessoas se julgam amorosas porque são educadas, mas não necessariamente amam legitimamente. Na verdade, muitas vezes elas são apenas educadas, né? E fingem um amor, tá? E isso é muito sério, tá? Porque os textos que nós vamos ver hoje, eles trabalham muito em cima disso, tá? Dessa questão de ser verdadeiro, de ser legítimo, de não ser fingido. Como a gente acabou de ler, no verdadeiro amor não cabe hipocrisia. E a hipocrisia é uma forma de fingimento, de falsidade, tá? Como a gente viu, hipocrisia é o ato de esconder o verdadeiro caráter de alguém ou as suas verdadeiras intenções, tá? Provérbios 8, verso 13 diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então é aquela velha história, não é apenas gostar do bem, é odiar o mal, né? Porque a pessoa que apenas gosta do bem, ela pode praticar o bem porque ela acha que isso é mais bonito. Mas não se trata de fazer aquilo que é mais bonito, fazer aquilo que é mais bem visto. Se trata de fazer o que é certo pelas motivações e intenções certas, né? Não porque isso vai ser mais bem visto, mas porque é a verdade em que você vive, né? E nós vamos ver, Deus vai criticar um povo que
nas suas ações e nas suas palavras eram bem intencionadas, mas o seu coração não era verdadeiro. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo de Deus em que ele fala exatamente isso. E por que muitas vezes isso acontece, né? Essa hipocrisia? Ela está totalmente relacionada à falta de temor. A falta de temor. O temor a Deus, ele tem sumido, desaparecido na vida de muitas pessoas. E quando as pessoas não temem a Deus, elas não temem as consequências das suas ações ou dos seus pensamentos e das suas intenções. Muitas vezes as pessoas até temem as consequências das suas ações. E por isso agem de forma correta. Estou colocando aqui entre aspas por quê? Porque às vezes essa forma correta com que a pessoa age é só por fora e não é por dentro. E quando a gente fala em honrar, porque o nosso tema hoje é honrar uns aos outros, honrar os irmãos, quando a gente fala em honrar, Deus é que julga o coração da pessoa e se ela de fato está honrando. Se ela está só aparentemente honrando, Deus sabe que isso é falso. E sendo falso, ele está chamando a pessoa de hipócrita. E quando a pessoa é hipócrita, não existe honra no que ela está fazendo e, consequentemente, não vai existir recompensa. E vamos lembrar, para quem honra, há recompensa. Para quem não honra, há consequência. Lembram disso? É uma frase que eu falo desde a primeira parte. Quem honra tem recompensa. Quem não honra tem consequência. Amém? Vamos prosseguir aqui. E lembrando que o temor, ele não apenas é necessário para a nossa vida, como também ele nos ajuda e muito. E uma das coisas que o temor a Deus nos ajuda é nos livrando da cegueira espiritual, tá? E justamente da cegueira da hipocrisia. Porque nós vamos ver daqui a pouco que existem coisas... Porque talvez você esteja pensando assim, poxa, o pastor está dividindo as pessoas entre verdadeiras e falsas, né? Não é tão simples assim. Nós vamos descobrir hoje que talvez tenham coisas que a gente faça que não são genuínas e que a gente nem percebia que a gente faz e que não são totalmente genuínas. A palavra é justamente para nos confrontar e nos fazer refletir. Poxa, será que o que eu estou fazendo, de fato, eu faço de forma genuína ou eu faço simplesmente automaticamente? Já nós vamos ver isso, daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Aliás, nós vamos ver isso agora. Isaías capítulo 29, versículo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Diz assim: O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Bora lá. O que Deus está falando através do profeta Isaías? Ele diz assim, olha só, olha como que começa esse texto, esse versículo. Ele diz assim, o Senhor disse. Então são palavras de Deus, palavras diretamente de Deus. Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Ou seja, com aquilo que as pessoas falavam, elas honravam a Deus, né? É o famoso, é uma coisa que eu faço bastante, vocês já devem ter percebido em mim. Presencialmente, assim virtualmente eu não faço porque eu não tenho como ver vocês, né? Mas muitas vezes a gente pergunta, né? Quem ama a Deus mais do que qualquer coisa, né? E aí, óbvio, você vai dizer que sim, né? Então, entre outras perguntas que a gente faz, que na verdade são perguntas meio que óbvias, né? Mas uma coisa que eu aprendi com Jesus é o seguinte, vocês lembram quando Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava ele? Se Pedro amava Jesus? Como que foi? Vocês lembram? Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro imediatamente responde, sim, eu te amo, claro que eu te amo. Então Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Pensem comigo, tá? Pensem aqui, você e alguma pessoa que você conhece,
Pense em alguém, né? A pessoa vira para você e fala assim, você me ama? E você vai responder, sim, eu te amo. A pessoa vira para você de novo e fala assim, você me ama? Aí você pensa, eu acabei de responder? Por que está me perguntando de novo? Eu acabei de responder, falei que amo, né? E você confirma, sim, eu amo. Assim como Pedro também confirmou para Jesus, sim, eu amo. Só que pela terceira vez Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Isso já incomoda. Imagine você sendo perguntado 3 vezes seguidas a mesma pergunta. Sendo que você respondeu as duas primeiras vezes, você já respondeu e você confirmou a resposta. É no mínimo estranho. Então por que Jesus faz isso? Bom, Jesus está vendo se a resposta de Pedro é genuína. Se o amor que Pedro está declarando por ele é genuíno. Um amor verdadeiro, um amor genuíno. Por quê? Porque nós somos acostumados a dar respostas automáticas. Nós somos acostumados a darmos respostas educadas, né? Então, a primeira resposta de Pedro ela pode ter sido automática, né? Então, vamos colocar da seguinte forma. A primeira resposta de Pedro eu coloco como automática. Pedro, tu me amas? Sim, é claro que eu te amo. Respondeu automaticamente. E Jesus pergunta pela segunda vez. Pedro, tu me amas? Essa segunda resposta eu vou chamar de resposta educada. Não foi mais automática, porque ele pensou, opa, tá me perguntando pela segunda vez, mas eu vou ser educado e vou responder de novo. Sim, eu te amo. Então a primeira resposta, automática. A segunda resposta, educada. Só que Jesus pergunta pela terceira vez. Agora não dá mais para responder automaticamente, porque ele já me fez pensar 2 vezes. Não dá mais para responder simplesmente educadamente, porque ele não está caindo na minha educação, ele não está caindo no meu jeito de falar. Eu preciso responder sinceramente. Não dá mais para responder automaticamente, não dá mais para responder educadamente. Eu preciso responder sinceramente. E na terceira vez, Pedro confirma a resposta, só que ele responde diferente. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Então, dessa vez, Jesus não tem uma resposta automática e nem uma resposta educada. Ele tem uma resposta sincera. Ele tem uma resposta genuína. Uma resposta de amor genuíno. Deus está falando aqui nesse texto de Isaías que o povo, com a sua boca, falava e honrava a ele. Né? Com sua boca, com os seus lábios, eles me honram, mas com o seu coração eles não estão me honrando. Eles me desonram com o seu coração. Ou seja, o povo era hipócrita. O povo era falso. Eles não tinham amor genuíno. Eles não tinham uma honra verdadeira a Deus, porque era só de boca. Para quem você perguntar, você ama a Deus? Quantas pessoas vocês acham que vão dizer, não, eu não amo? Ninguém. Ou praticamente ninguém. Pelo menos de quem vocês conhecem. Provavelmente já são pessoas que você se relaciona na igreja ou família. Você sabe que as pessoas amam a Deus, né? Pelo menos de boca amam. Mas será que se Deus olha o seu coração, esse amor, ele está lá dentro? Será que as pessoas honram a Deus mecanicamente? Porque aqui o final do texto, esse final do texto aqui de Isaías, onde ele diz assim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Esse maquinalmente é mecanicamente, tá? Então eles aprenderam de forma mecânica a me honrar. Entende? É o que Deus está falando. Eles me honram com as suas bocas e com os seus lábios, mas de coração não é verdadeiro. Por quê? Essa honra que eles demonstram para mim, eles aprenderam de forma mecânica, de forma automática. Então eles conhecem as regrinhas e eles seguem as regrinhas. Mas eles só seguem as regrinhas porque eles foram ensinados a obedecer às regrinhas. Mas de coração eles não fazem. Eles não estão obedecendo aos meus mandamentos, eles não estão obedecendo às regras, porque do fundo do coração deles eles querem me honrar.
Eles obedecem porque eles foram simplesmente ensinados a fazerem isso. Então eles fazem isso de forma mecânica. Então, se a gente trazer para os nossos dias atuais, a pergunta seria, você é um cristão legítimo, né? Você é um filho de Deus legítimo ou você é um cristão mecânico? Você ama a Deus verdadeiramente ou os seus atos de amor são mecânicos? Ou seus atos as suas ações são mecânicas? Ou você ama como Deus acabou de citar aqui, você honra a Deus apenas com a sua boca, né? Você diz que ama a Deus, você diz que honra a Deus, mas no seu coração isso não é legítimo, isso não é verdadeiro. É o que Deus está falando, né? Falar que honra, mas sem honrar de coração, né? Sem honrar de coração. E falar que honra, mas não honrar de coração, é honrar com hipocrisia, que é o que nós já vimos, né? O que nós estávamos vendo Paulo falando, né? No amor verdadeiro, no amor genuíno, não existe a hipocrisia. Se caber hipocrisia, é falso, não é verdadeiro. E isso nós vamos ver que o comportamento da pessoa demonstra essa falta de temor, né? Demonstra essa falta de temor dentro das suas ações. Nós já vimos. Cristo falou, e está recheado na Bíblia, dizendo: você me ama se você obedece os meus mandamentos, né? Você me ama se você me obedece. Então, nós temos sido cristãos obedientes à palavra do Senhor, e não apenas uma obediência mecânica, mas uma obediência sincera e verdadeira, né? Vamos lembrar que a honra a Deus, honrar a Deus, gente, não é uma mera obediência, é uma obediência em amor. É uma obediência dentro do temor que temos a Deus. E esse temor está relacionado com amor. Lembram que a gente falou? Essas duas coisas precisam se unir, se juntar. O amor e o temor, elas precisam se juntar. E quando nós honramos de fato a Deus, essa honra que nós temos a Deus, ela transforma os nossos hábitos, né? Fazendo com que a nossa obediência ela não seja um mero hábito, uma mera rotina, né? Que basicamente é o que Deus estava falando do povo. São crentes rotineiros, né? Crentes de hábitos cristãos, né? O que Deus quer, ele não quer cristãos de hábitos, ele quer cristãos de coração, né? Ele quer de fato transformar vidas, transformar corações para ter cristãos legítimos, né? E não cristãos de hábitos. Dentro do que a gente encaixaria isso hoje, né? A gente encaixaria dentro da religiosidade, né? Da mera religiosidade. Vamos pensar aqui. Muitos criticam a religião, né? Tá havendo uma crítica maciça à religião. As próprias pessoas cristãs criticam a religião. Vamos entender uma coisa: não tem como ser cristão sem religião, tá? Não tem como ser cristão sem religião. A religião em si, ela não é ruim, pelo contrário, ela é necessária. É necessário nós sermos religiosos, tá? Qual que é o problema? O problema é quando nós nos tornamos meros religiosos, tá? O problema é quando nós nos tornamos mero religiosos. Por quê? Isso significa que nós fazemos as coisas por hábito, tá? Nós fazemos as coisas por rotina. Então, vou pro culto no domingo, né? Enfim, eu faço coisinhas que demonstram, entre aspas, que eu sou um cristão. Só que, na verdade, Deus não está vendo os seus hábitos, Ele não está vendo as suas rotinas, Ele está vendo o seu coração. É óbvio que um coração cristão, um coração legítimo cristão, ele tem hábitos dentro da palavra.
né? Então, vamos colocar aqui, vamos uma frase já bem conhecida, né? Não é porque você está dentro da igreja que você é igreja, certo? Não é porque você está dentro da igreja que você é igreja. Agora, se você é igreja, você está na igreja. Entenderam a diferença? A pessoa pode estar na igreja e não ser igreja, porque ela está na igreja como uma rotina, como um hábito de ir à igreja. Mas ela não necessariamente é igreja. Agora, a pessoa que é igreja, ela obviamente vai à igreja porque sabe dentro do seu coração legitimamente cristão que é necessário estar na igreja. Entenderam a diferença? Então, um age com hipocrisia, porque na verdade está simplesmente cumprindo rotinas, fazendo hábitos que foram, como nós lemos em Isaías, hábitos que foram gerados de forma mecânica na sua vida. Enquanto nós temos outros que são os verdadeiros, os legítimos, como Jesus disse para aquela mulher no poço, a mulher samaritana: o meu pai procura os verdadeiros adoradores. Então não é ali ou lá, que ela estava perguntando para Jesus aonde se deveria adorar, né? Qual era o lugar que se deveria adorar? E Jesus falou: não é o lugar, é a pessoa. Agora, se a pessoa é um verdadeiro adorador, ela sabe aonde ela tem que ir, né? Em primeiro lugar, ela sabe que ela tem que adorar a Deus em todos os lugares, aonde ela está. Ela é um adorador, né? Agora, ela sabe que ela precisa se reunir como igreja, ela sabe que ela precisa congregar, ela sabe as suas obrigações. E ela cumpre as suas obrigações por amor, e não por religiosidade, né? Então, tanto religioso no sentido legítimo e verdadeiro, quanto mero religioso, aquele que diz ser cristão, mas de fato é hipócrita, como nós estamos lendo aqui os textos, os dois têm hábitos cristãos, mas um é verdadeiro e o outro não, né? Como a Bíblia mesmo disse, o joio sempre andaria junto com o trigo. E muitas vezes nós não conseguiríamos identificar. A Bíblia diz que nós nem devemos tentar separar o joio do trigo, porque nós não temos esse discernimento de fato de reconhecermos isso. É aí que a Bíblia diz: não julgue, né? Porque Deus é que conhece as intenções, né? As intenções do coração. Então isso nós deixamos para Deus. E aqui a gente tem, justamente eu quero falar a respeito disso, porque muitas pessoas usam esse termo para tentarem se justificar e continuarem vivendo a sua vida de qualquer jeito, né? Qual discurso? É só Deus que pode me julgar, né? Então vamos entender uma coisa: de fato é Deus que nos julga, né? De fato é Deus que nos julga. Agora, isso não significa que nós não devemos apresentar as coisas às pessoas, aquilo que é certo e aquilo que é errado, para que a pessoa venha mudar a sua vida, né? Senão Paulo não teria dito arrependei-vos, senão Pedro não teria dito arrependei-vos, senão João não teria dito arrependei-vos, senão Cristo não teria dito arrependei-vos, né? Porque senão eles teriam ouvido de volta: você não deve me julgar, vocês não devem me julgar. De fato, somos pecadores, pecamos e devemos ser repreendidos pelos nossos pecados. Devemos ser repreendidos pelas coisas erradas que nós fazemos. Isso não é julgar, porque isso é um fato. Isso é fato, né? O que nós não podemos julgar, e a Bíblia fala, são as intenções. São as intenções. E aí eu volto a repetir, muitos usam isso como um escudo para dizer: vocês não podem me julgar, só Deus pode me julgar. Aí eu faço uma pergunta: só Deus pode te julgar? E aí? E aí? Só Deus pode te julgar? Isso te deixa mais tranquilo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pensa assim, desse jeito, só Deus pode me julgar, eu te faço uma pergunta: e aí? Você tá mais tranquilo por causa disso? Você tá mais tranquilo por causa disso? Tem certeza que você deveria ficar tranquilo por causa disso?
Deus conhece, Ele sabe e Ele é um justo juiz. Isso não deveria te deixar mais tranquilo. Isso com certeza não deveria te deixar mais tranquilo. Certa vez, Davi foi perguntado: Davi, escolha, você prefere ficar na mão do seu inimigo, na mão do seu povo ou na mão de Deus? Deus perguntou para Davi: Davi, o que você prefere? Eu vou deixar você escolher. Você prefere ficar na mão do seu inimigo, na mão do seu povo ou na minha mão? Sabe o que Davi respondeu? Quer ver? Qual seria a resposta automática que você daria? Na mão do Senhor. Não é? Na mão do Senhor. É a resposta automática, né? Sabe o que Davi respondeu? Davi não deu uma resposta automática e ele não deu uma resposta educada. Ele deu uma resposta sincera. Sabe o que Davi respondeu para Deus? Ele disse: duro é estar nas mãos do Senhor. Então, sabe, quando eu vejo alguém dizendo assim, só Deus é que pode me julgar, eu fico pensando, você não sabe o que você está falando. Você não tem a menor noção do que você está falando. Davi virou para Deus e falou assim: duro é estar nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele é justo. E Davi sabia que ele tinha pisado na bola. Ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele era uma pessoa errada, corrompida, falha. Ele sabia que ele era falha e ele sabia que nas mãos de Deus, Deus é justo e o repreenderia, o corrigiria. Então ele dá a resposta sincera para Deus, ele diz: duro é estar nas mãos do Senhor. Só que ele escolhe ficar nas mãos do Senhor. Ele escolhe ficar nas mãos do Senhor. Mesmo entendendo que talvez fosse o mais difícil. Talvez fosse mais difícil estar nas mãos do Senhor do que nas mãos do inimigo e nas mãos do povo dele. Porque tanto o inimigo quanto o povo dele estavam querendo matar ele. Mas mesmo entendendo que talvez fosse mais difícil estar nas mãos do Senhor, ele ainda escolheu ficar nas mãos do Senhor. Porque por mais difícil que fosse, ele sabia que Deus faria a coisa certa. Ele sabia que Deus faria a coisa certa. Então, quando nós tememos a Deus, nós não usamos essa frase da forma com que ela tem sido usada. Porque nós sabemos que Deus julga e julga corretamente. Deus não é um Deus de castigo, não é um Deus de vingança, tá bom? Deus não é um Deus que vai te fazer mal, que vai te castigar de jeito nenhum. Mas é um Deus justo. Ele é justo. Acabei de falar para vocês. Aquele que honra é recompensado. Aquele que não honra sofre as consequências. Deus é justo. Deus é justo. Outra frase, aliás, gente, nós estamos falando de coisas automáticas, né? Então, uma das coisas muito automáticas que as pessoas fazem é usar essa frase: só Deus pode me julgar. E pelo amor de Deus, não é que você não deva usar essa frase, tá bem? Mas não dentro dessa forma que eu falei, né? Usar assim: ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Sim, ele pode e vai. E tome muito cuidado com isso, tá bom? Tome muito cuidado com isso. Cuide muito bem da sua vida e do seu coração, não só das coisas que você tem feito, das suas ações, mas do seu coração, se as coisas que você tem feito são verdadeiras, legítimas e não hipócritas, né? E não falsas, tá? Porque o que tem de crente exterior, né? Crente pintar de crente, que o seu coração não tem nada de crente, não tem nada de cristão, isso aí tá cheio. Jesus mesmo alertou, quando ele falou para os fariseus, chamando os fariseus justamente dessa palavra, justamente de hipócritas, ele comparou os fariseus a túmulos caiados, né? Vocês são como túmulos caiados. E aí eu vou terminar só para te explicar o que significa isso, né? Ele diz assim: vocês são como túmulos caiados, né? Que são bonitos por fora, mas por dentro a podridão. Né? Ou seja, vocês são falsos. É a palavra hipocrisia, né?
feita aqui no original. Por quê? O que a gente falou que é hipocrisia? É quando você esconde o seu verdadeiro caráter dos outros, né? E esconde as suas verdadeiras intenções. Era exatamente isso que Jesus estava falando a respeito deles. Falando, vocês são como túmulos caiados. São bonitos por fora, mas por dentro é podre. Tá fedendo de tão podre que é. O que é um túmulo caiado? Gente, túmulo todo mundo sabe o que é um túmulo, óbvio, né? Onde se enterram corpos, né? Onde se enterram defuntos. Por que caiado? Caiado significa pintado de cal, tá? Então o que as pessoas faziam? Pintavam de cal para ficar bonito, né? Como até hoje isso é feito, né? O meio-fio das calçadas é pintado de cal, pintado de branquinho ali para ficar mais bonitinho. Antigamente pintavam também os postes e até a árvore, né? Quem é mais antigo aí lembra, né? Pintavam a parte de baixo da árvore, o caule, na parte de baixo da árvore de cal, pintava de cal para ficar branco, né? E ficava mais bonitinho, né? Então muro também, os muros antigos, tacava cal para o muro ficar mais bonitinho, né? Então é um exemplo fácil da gente identificar. Jesus estava falando isso. Vocês pegam cal e pintam os túmulos porque eles ficam bonitos. Só que por mais que o túmulo fique bonito, pintado, por dentro é podridão, tá podre, né? Porque lá dentro tem um defunto, né? Então tá podre. E Jesus estava comparando os túmulos que eram bonitos por fora, mas podres por dentro, com as pessoas hipócritas, com os falsos crentes. Que por fora eles vestiam uma roupa de crente, eram educados, falavam bem, tinham os seus bordões cristãos, né? Quando alguém fala uma coisa boa para você, né? Dá um testemunho, né? O que você fala? Graças a Deus, glória a Deus, né? Só que, será que a gente para pensar se a gente realmente deposita esse crédito para Deus? Será que a gente pensa? Ou será que é só o nosso vocabulário falando automaticamente? Quando alguém vem e conta alguma coisa ruim que aconteceu, a gente fala misericórdia. Que Deus console, que Deus cuide. Será que de fato nós estamos desejando isso e orando isso para a pessoa? Ou será que é só o nosso vocabulário crentez falando automaticamente? Porque nós estamos vestindo uma casca cristã, uma casca bonita cristã, mas como será que está por dentro? Será que o que tem dentro, será que o que tem para fora é o que está sendo refletido de dentro? Ou será que nós entramos nessa questão da falsa honra, em que para fora tudo é muito lindo, mas por dentro não reflete o que está acontecendo pelo lado de fora. Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus falando nesse versículo, ele lança uma verdade bem dura e verdadeira, né? Que ele diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Vou repetir. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Então, nós vamos prestar conta. Né? Assim como nós vemos na parábola dos talentos, a prestação de conta, né? O Senhor nos dá e depois ele vem prestar conta, né? E de tudo aquilo que nós fizermos, e não somente do que fizermos, mas de tudo aquilo que nós falarmos, nós prestaremos conta, né? Então, muito cuidado em tudo que nós estamos falando, tudo que tem saído da nossa boca, muito cuidado, porque se Deus cuida, né, do nosso coração e das intenções do nosso coração, mas também do que sai da nossa boca. Também do que sai da nossa boca. Então, de tudo que nós fizermos, nós iremos prestar conta, inclusive de tudo o que sai da nossa boca, de tudo aquilo que nós falamos. Provérbios 3:11 diz assim: meu filho, não rejeite
a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. É um provérbio, né? Provérbios são palavras de sabedoria, e aqui o sábio ele está eu diria que ele está nos abençoando com essa sabedoria. Digo, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. De fato, às vezes Deus fala coisas assim que nós, nossa, doeu, né? Essa doeu, essa foi certeira, essa doeu, mas aqui o autor desse provérbio, ele fala, não rejeite a disciplina, nem a repreensão do Senhor, não rejeita, né? Eu diria assim, quero abraçar aqui esse versículo dizendo, vamos abraçar esse conselho, né? Vamos abraçar esse conselho, porque se o Senhor nos repreende, é porque Ele quer que a gente esteja dentro da sua vontade, Ele quer que a gente de fato esteja fazendo as coisas de forma verdadeira, de forma legítima, de forma a honrá-lo. Lembram que a gente viu aí nas semanas anteriores, né, que aquele que se diz ser de Deus, mas em verdade e não está praticando, não está vivendo, ele está envergonhando o Evangelho, ele está envergonhando a Deus e a palavra de Deus. Então, por que o Senhor nos repreende? É justamente para que nós possamos honrá-lo, para que nós não venhamos a difamar a palavra de Deus, porque é exatamente isso que o texto dizia. Seja praticante da palavra, né? Não seja um falso cristão, porque aquele que diz ser e não é, ele está difamando a palavra do Senhor. E aí, como a gente acabou de ver aqui no texto de Mateus, Jesus dizendo que nós prestaremos conta de todas as coisas. Salmo 34, o Salmo 34 dos versos 11 a 14 diz assim, Salmo 34 dos versos 11 a 14. Venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Olha que interessante aqui, né? Salmo 34. Primeiro ele diz assim, venham meus filhos e escutem, ou seja, presta atenção, porque isso aqui é como se ele estivesse dizendo, olha, presta atenção, porque o que eu vou falar para vocês é muito importante, é muito valioso para vocês. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor, e vamos voltar lá para o começo da nossa mensagem que eu disse, o temor e o amor precisam caminhar juntos, um não existe sem o outro, tá? Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para viver o bem? Se eu de fato estivesse fazendo essa pergunta para vocês agora, né? Gente, tô perguntando aí para vocês. Gente, quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem diria não? Com certeza todo mundo aqui diria sim, eu quero, né? Eu amo a vida e eu quero longevidade para ver o bem. Eu amo a vida e eu quero longevidade. Aí vem o conselho dele. O que nós precisamos fazer para mostrarmos que nós amamos a vida e queremos a longevidade para ver o bem? O que ele diz? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Gente, não são só palavras ruins, palavras más. Ele está falando palavras enganosas, que podem ser palavras bonitas, mas ditas de forma mentirosa, ditas de forma hipócrita, né? Como eu disse, não adianta falar bonito, não adianta falar educado. Se não for verdadeiro, é falso. Se não for verdadeiro, é falso. E são palavras enganosas, mesmo que sejam lindas, mesmo que sejam maravilhosas. Se não forem verdadeiras, de dentro do coração, elas são palavras enganosas. Amém?
E aí ele termina dizendo: afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Né? Então, de fato, nós precisamos amar de verdade, viver de verdade, amar de verdade, porque sem amor não existe temor e não existe honra. Sem amor não existe temor e não existe honra. Precisamos amar de fato a Deus, como Ele diz que nós devemos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o nosso coração. Quando nós amamos a Deus, nós tememos a Deus, nós obedecemos o Senhor de verdade e não não de mentira, não de forma hipócrita, não só para os outros verem, é de forma verdadeira, de forma legítima. E aí vem a grande pergunta, uma pergunta que eu quero fazer para você, para a gente partir aqui para o nosso final, tá? A pergunta que eu quero fazer é: como nós vamos lembrar uma coisa, lembram do que é honrar, do significado de honrar? Honrar é valorizar, né? Um dos significados de honrar é valorizar, lembra? Aí vem a pergunta: como é que a gente vai valorizar algo? Como é que a gente vai valorizar algo que a gente não se importa? Deixa eu te fazer uma pergunta, você valoriza uma coisa que você não se importa? Óbvio que não. Você não valoriza aquilo que você não se importa. Aí vem a grande questão, como nós podemos dizer que nós amamos a Deus? Como nós podemos dizer que nós honramos a Deus? E honrar, gente, honrar envolve respeito, envolve amor, envolve temor. Não tem como honrar a Deus se não existir amor, temor, não tem como. Agora, vamos pensar aqui. Tem como eu dizer que eu amo a Deus, que eu honro a Deus, se eu não valorizo a Deus? Tem como? Tem como eu dizer que eu honro a Deus servindo Ele, sei lá, fazendo alguma coisinha aí automática que eu faço? Servindo a Deus com... Pensa aí, não vou nem citar coisas. Não vou nem citar coisas. De fato, nós podemos dizer que nós estamos honrando a Deus com a vida que nós estamos levando diante dele? Tem como, vou repetir a pergunta, tem como você valorizar algo que você não se importa? Tem como eu dizer que eu valorizo a Deus da forma com que eu tenho me importado com as coisas de Deus? Pensando hoje na minha vida, a minha vida com Deus, eu posso demonstrar na minha caminhada, nas coisas que eu faço para Deus, eu demonstro para Deus, em primeiro lugar para Deus, e para as outras pessoas. Porque a Bíblia diz sim que nós temos que dar testemunho. Tem essa conversa de, o que eu faço é Deus que tem que ver. Mentira, porque a Bíblia diz que nós temos que dar testemunho. Temos que mostrar para as pessoas que de fato nós somos filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz que nós temos que mostrar. Então a gente sim tem que mostrar. As pessoas precisam sim ver. Essa conversa de que só Deus, não, é Deus em primeiro lugar. Mas não é só ele que tem que ver. Diversas vezes na Bíblia, a Bíblia diz: vós sois minhas testemunhas. E a Bíblia também diz: as outras pessoas vão olhar para você e vão acreditar que eu existo se você fizer aquilo que eu mando você fazer. Se você cumprir meus mandamentos, as pessoas vão olhar para você e de fato vão crer que vocês são filhos de Deus. Ou seja, nós precisamos mostrar. E aí vem a pergunta: com o que eu tenho feito, como eu tenho vivido, eu estou demonstrando que eu me importo com Deus? Eu estou demonstrando que eu valorizo Deus? Fica essa pergunta aí pra gente. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência
aos outros, né? A honra, ela dá preferência aos outros. Por quê? Porque valoriza o outro. Honrar é valorizar, né? Então a honra, ela dá preferência para as outras pessoas porque valoriza as outras pessoas. E Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5, diz assim: portanto, se existe, Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 5, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai falar justamente dessa consideração, o mais que consideração, dessa valorização de uns para com os outros, né? De nós como irmãos em Cristo, nos valorizarmos, né? Nos considerarmos, né? Valiosos, né? Considerar os outros maiores é uma forma de honrá-los, né? Como nós estamos vendo hoje, honrar uns aos outros, honrar os irmãos. Motivação, gente, motivação. Romanos capítulo 5, versículo 5. Grava essa palavra, motivação. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que isso tem a ver com motivação, né? A questão é que muitas vezes a gente procura uma motivação para honrar alguém. A gente já falou em semanas passadas aí que nós devemos honrar as pessoas pelo local onde elas foram colocadas, né? Mas nisso nós estávamos falando de pessoas em situação de autoridade sobre a nossa vida, em algum escalão de autoridade sobre a nossa vida. E aí, como nós estamos vendo hoje, irmãos, né? Ou seja, as pessoas que estão na mesma posição, né? E aí, onde fica a motivação, né? Muitas vezes nós só queremos honrar as pessoas quando somos motivados por algo. Só que fazer por motivação exterior é uma forma de querer algo em troca. E nós não devemos fazer pensando em receber algo em troca. Nós devemos fazer porque Deus nos ensinou a fazer. Então a motivação vem do próprio Senhor, né? Que é o quê? É o amor que nos foi dado através do Espírito Santo, que nós acabamos de ler. O amor que nos foi dado pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente só quer dar amor para quem nos ama, para quem nos dá amor, né? Mas a Bíblia nos orienta justamente a amarmos primeiro, porque Ele já nos amou, né? E quando nós amamos as pessoas, mesmo que elas não nos amem, nós na verdade estamos amando a Deus, porque foi Ele que disse para fazermos. E aí nós estamos obedecendo uma ordem de Deus, e quando nós obedecemos uma ordem de Deus, nós estamos provando o nosso amor para com Ele. Porque, como eu já disse, já citei várias vezes o texto, vocês me amam quando fazem aquilo que eu vos mando. Jesus disse isso. Vocês me amam quando seguem os meus mandamentos, quando fazem aquilo que eu mando. Então nós amamos, nós honramos, não porque vamos ganhar algo com isso. Nós amamos, nós honramos, não pensando em algo que nós vamos receber de volta. Nós amamos, nós honramos porque o Senhor nos ensinou a fazer isso. Porque Ele nos mandou fazer isso. Ele nos orientou a fazermos isso. E a recompensa vem dEle. E não das pessoas. Não das pessoas que nós estamos amando, não das pessoas que nós estamos honrando. Mas vem do Senhor. A honra gera recompensa. A honra gera recompensa. Não vamos nos esquecer disso. Estamos indo para o finalmente. João capítulo 13, versículo 34. Já estamos no horário aqui, nós já vamos encerrar.
Eu lhes dou um novo mandamento, João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Vou repetir. Eu lhes dei um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Amém? Olha que coisa interessante, Jesus disse assim, eu lhes dou um novo mandamento. É interessante a gente ouvir isso. Eu vou encerrar fechando nessa questão. Antes de Jesus, as pessoas amavam quem amavam eles. Honravam quem obrigatoriamente eles tinham que honrar. Porque estavam em situação de uma hierarquia, de autoridade. Certo? Tanto é que nós vimos pessoas que honravam, mesmo antes, no Antigo Testamento, né? Pessoas que honravam. Mas essa honra estava condicionada ao cargo, à situação, né? Então, por exemplo, filhos honrem os pais, porque os pais são autoridade, né? Então, servos honrem seus patrões, seus empregadores. Cidadãos honrem suas autoridades, né? Enfim, toda essa escala de honra. A partir de Cristo, vem a questão da honra por amor. E olha que interessante, Jesus disse, eu te dou um novo mandamento. Quer dizer, se ele está dando um novo mandamento a partir de Cristo, significa que esse mandamento não existia. Certo? É óbvio, né? Eu lhes dou um novo mandamento, que amem uns aos outros, como eu os amei. Ou seja, ele ensinou, ele deu o exemplo. Vocês viram o que eu fiz por vocês? Como eu amei vocês? Né? Não estou falando só de ter morrido na cruz, tá, gente? Eu estou falando a forma dele agir. Honrando as pessoas, amando as pessoas. Tá? E vamos considerar aqui, né? Ninguém era autoridade maior na terra do que Cristo. Ninguém era autoridade maior na terra do que Cristo, espiritualmente falando. Ninguém era autoridade maior que Cristo. Mesmo assim, Cristo honrou e amou a todos. Ou seja, ele ensinou a honrar e amar a todos, independente de estarem acima, na mesma posição ou abaixo. Então ele diz, eu te dou um novo mandamento, vocês vão amar uns aos outros, independente de estarem na mesma posição, acima, abaixo, amem uns aos outros. Por que isso não existia antes, gente? Porque as pessoas não haviam ainda aprendido isso, precisava ser ensinado. E Cristo veio também para ensinar isso. Para que Deus pudesse dar esse mandamento, ele precisava ensinar esse mandamento. E não tinha um jeito, não tinha outro jeito. Não tinha como Deus, assim como ele apareceu na sarça ardente para Moisés, assim como ele apareceu para outro, ou falou com um. Não dava para chegar em alguém e falar assim, amem uns aos outros, assim como eu amo vocês. Porque as pessoas não tinham uma prática desse amor para que elas pudessem entender o que era esse amor. As pessoas só conseguiram entender a partir de Cristo. Então precisava primeiro que ele viesse, mostrasse o amor, ensinasse o amor, para daí sim ele dizer, olha, agora que eu ensinei, virou lei, virou mandamento. Assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. Eu já ensinei. Então agora pode virar uma ordem. Pode virar um mandamento. Antes, as pessoas viviam meramente pela lei. Agora elas entendem o amor. A partir de Cristo elas entendem o amor. Então, o amor se torna o mandamento. Assim como eu os amei, assim como eu os honrei, amem uns aos outros. Honrem uns aos outros, independente de estarem acima de você, na mesma posição que você ou abaixo de você. E como naquele mesmo texto de Mateus, o nosso texto principal do capítulo 10, né? Deixa eu só pegar aqui Mateus 10, do 40 ao 42. No finalzinho ele diz assim, e aquele que der, nem que seja um copo de água a um desses meus pequeninos, lembra que eu disse que eu ia dizer o que eram os pequeninos? Os pequeninos na Bíblia, eles podem ser ou uma referência a crianças ou àqueles que são colocados na nossa vida para que nós possamos cuidar. Ou seja, quando você está cuidando de alguém, ou seja, alguém está abaixo de você, sendo
Deus colocou essa pessoa em situação de submissão a você. Então, por exemplo, estou falando para os pais a respeito dos seus filhos, estou falando para os homens a respeito da sua casa, do seu lar, estou falando aí para quem é patrão a respeito dos seus funcionários e aí por diante, tá? A Bíblia diz, se você der um copo de, nem que seja um copo de água fria, um desses pequeninos você fez para mim. Ou seja, quando nós honramos as pessoas que estão aos nossos cuidados, abaixo de nós, aos nossos cuidados, nós estamos também honrando a Deus. Então, nós vimos nas semanas anteriores quando nós devemos honrar as nossas autoridades, as pessoas que estão acima de nós, e hoje nós vimos como nós devemos honrar as pessoas que estão na mesma posição que nós e também as pessoas que foram colocadas aos nossos cuidados. Nós devemos honrar a todas as pessoas, cuidar e amar a todas as pessoas. Amém? Amém. Vamos orar para a gente encerrar, que já deu hora.